é a comunicação em parceria com a professora Regiane Colares, né, professora da UFCA, e a professora doutora Cícera. A professora doutora Cícera é sua mãe, não é isso? Isso, que é da linguística. Então, as comunicações têm como tema, uma delas é o discurso de ódio como dispositivo desencadeador da morte na biopolítica, usos e não usos de uma linguagem não binária nos contextos de sala de aula. Então, como é algo, são as duas últimas comunicações, em seguida a gente abre para o debate. Certo. Falar do Tati novamente, né? No debate anterior, eu fiz a apresentação do ponto de vista político-social, da linguagem não binária, né? Dos temas mais intrínsecos da filosofia. Inclusive, eu dei um curso na UFCA, na semana de filosofia, deste ano, que está gravado. Caso vocês queiram ver na UFCA, no site da UFCA está gravado, né? No YouTube da UFCA, tem esse material em formato de aula, né? E nesse, eu abordei o ano passado. Essa é a minha pesquisa atual. Eu tenho debruçado sobre a questão de usos e não usos, porque usar ou não usar é uma questão política, uma questão afirmativa, e isso dentro dos contextos de aula para suscitar as questões de ensino e as questões de linguística, né? Isso também está relacionado à filosofia, porque, como eu falei, usar ou não usar implica sim um funcionamento político dentro disso, né? Reforçando que as minhas orientações filosóficas vêm da professora doutora Regiane Colares e as minhas orientações linguísticas da professora doutora Cícera Alves, né? Então, elas são minhas âncoras nesse processo, né? Então, primeiro a gente vai debater acerca da construção do sujeito. O Lopes, ele vai ter um livro muito interessante chamado Estudos em Linguística Queer Aplicada Indisciplinar. Ele coloca a palavra indisciplinar porque ele quer ressaltar o ponto de que essa não é uma discussão unicamente da filosofia, das letras, de qualquer área. Ela é uma discussão plural. E ela é indisciplinar porque ela não está contida oficialmente, formativamente, dentro de nenhuma dessas áreas de estudo. Nós da filosofia temos nos aproximado um pouco mais dos estudos queer, o pessoal da linguística também, né, que é o pessoal da Universidade de Santa Catarina, tem estudado muito linguística performativa, só que assim, oficialmente, se você pegar um livro de língua portuguesa, se você pegar um livro de filosofia, você não vai encontrar esse tema debatido. Então ela é indisciplinar porque ela não tem uma adesão oficial dentro de algum desses pontos. Então o Lopes vai começar afirmando que nós somos socialmente e performativamente constituídos pela linguagem, né? O São tem a famosa frase de que a linguagem ela transveste o ser humano. Então ela é constitutiva do ser humano nas diversas esferas. Ele não pode ignorar esse fato, né? Nós somos seres linguisticamente constituídos pela linguagem, né? A construção do sujeito assim depende dos seus falantes. E o falante é tanto aquele que vai ser externo, que vai afirmar o sujeito, quanto também o sujeito interno. Eu posso me afirmar, né? E a banda vai falar desse processo, no relatar a si mesmo, em que ela vai quebrar com essa lógica, unicamente o sujeito ser constituído por um externo, né? Então não só o que você é, mas também o que eu quero de mim, o que eu espero de mim. Isso é o relatar a si mesmo, né? E esse processo é muito importante na construção do sujeito. Tanto é que o primeiro professor que apresentou, eu vejo esse movimento dele quando ele faz com que o aluno perceba qual o papel dele desempenhado em relação à função escolar. Então ele está relatando a si mesmo, ele está constituindo ele mesmo nesse processo. Então é um processo de constituição que ele é externo e ele também é interno, né? Por isso que a gente quer quebrar com essa lógica do contemplar o todos, porque a gente acredita que o slide anterior tem deixado claro que essa construção que ela busca ser universal, ela não é universal. Além dela reforça lógicas machistas, patriarcais e também questões de gênero e também questões de sexualidade. Então esse todos, universal, ele não existe. Isso é uma falácia. Por isso que a gente precisa buscar uma linguagem que seja inclusiva, que pense no diferente, né? Não é que a gente queira transformar o diferente em normal. Não, a gente quer que ele seja aceito, sabe? Pensar. Essa é a proposta, né? Então a gente vai trabalhar com a possibilidade de nomeação. Esses conceitos vêm da banda, denúncias que ódio, e no espaço de aparecimento, que aqui vem no livro Antígona, né? Que esse livro a banda vai fazer uma leitura da Hannah Arendt e aquele mesmo conceito que eu apresentei antes, né? De espaço de aparecimento. Então, a gente reforça a ideia de que o nosso pensamento linguístico na questão de gênero, na questão de sexualidade, ele é um pensamento binário. É isso que a banda tanto desenrola no livro Problemas de Gênero, né? Que é definir como tudo que a gente pensa está centrado numa lógica que ela é binária. E não é só uma lógica binária, é uma lógica que vem também para o masculino, né? Então, esse universal, ele é um universal binário, ele é um universal predominantemente masculino. Ele quer falar de uma totalidade, mas esse todo
ponto, ele é uma lógica binária. Então, o sujeito que se identifica com o ponto binário, ele está abjeto a essa discussão. Ele nunca faz parte dela, né? Então, a gente precisa pensar em como esse indivíduo vai ser tocado, como a gente vai conseguir se comunicar com esse indivíduo. Porque usar a linguagem binária não contempla. Então, isso também ofere, né? Isso é um ponto importante. Não é que é uma linguagem que ela não consegue contemplar, é uma linguagem que ofere, que o danifica, que o machuca. Então, esse movimento não deve existir, né? A gente outra coisa dentro da junto da linguagem ser universal, mas a gente contesta esse ponto de que é uma linguagem que ela não é universal, porque ela continua centrada em uma lógica binária. Essa afirmação do sistema de linguagem, ele vem dos poderes vigentes, né? Vem daqueles que vão legitimar os discursos, e o que a gente quer fazer é mostrar um espaço de aparecimento possível, né, para que esses indivíduos possam se reconhecer fugindo de uma lógica binária, né? Então, a gente quer usar uma linguagem vigente para reconhecer indivíduos que não fazem parte da constituição desse sistema linguístico, né? Então, aquele ponto, a gente não está falando de uma linguagem neutra, nós estamos falando de uma linguagem não binária. Por quê? A neutralidade envolveria desconsiderar as questões políticas e sociais que são permeadas pela linguagem. Isso a gente não quer fazer. Esse é um movimento que nasce do seio político, do seio social, e que ele precisa ser debatido. Porque as questões políticas e sociais, elas fazem parte do movimento. De quem é que está falando, por que está falando, qual foi o espaço que ele teve ou não teve para aparecer nessa discussão. É por isso que é importante considerar o social. E é isso, eu trago de novo a colocação da Moura Neves, que ela faz esse arcabouço perfeitamente, né, em falar de uma linguagem que ela seja inclusiva, que ela quer com essa lógica binária e que ela está assim centrada no movimento político e social. Por quê? Por exemplo, nas questões que tivemos da política atual, da eleição que a gente acabou de passar. A gente fala do lado do Bolsonaro, que isso é uma questão que não apareceria. E se aparecesse, é uma questão para ser chacota, né? É uma piada. Então, quando a gente tem um lado que não pensa na possibilidade, que chacota, que desconsidera, que zomba nesse assunto, a gente tem uma outra possibilidade que é pensar nesse tema como um tema possível, né? Por isso que é uma questão política, né? E a gente está tendo esse posicionamento para começar a questionar essas lógicas de poder que nos circundam os discursos, né? Então, a gente tem as possibilidades de uso, né? Então, como eu reforço, usar ou não usar a linguagem não binária é uma questão política, né? Esse é um ponto muito importante. É um posicionamento que também vai surgir de algo que é afirmativo. Eu estou primeiro afirmando que existe um indivíduo que não se reconhece enquanto binário, e eu dou espaço para que ele possa relatar a si mesmo, para que ele possa trazer os seus contextos, as suas vivências, as coisas que são intrínsecas a si, né? Então, o que é que a gente está fazendo nesse processo? Afirmar o sujeito, e assim, essa afirmação não existe nos manuais de gramática. É por isso que a gente precisa quebrar um pouco esse sistema para que a gente possa pensar novas possibilidades da linguagem. E aí, então, o Cavalcante vai caracterizar, vai fazer discussões sobre esse sistema e que ele vai elucidar as possibilidades de uso. Como eu falei antes, essa não é uma linguagem que ele está formalizada. Se abrir uma nova gramática, você não vai ter. Mas existem algumas colocações, publicações também acadêmicas já, que a gente pode usar como referência. Então, é o que eu digo, esse debate ele tem que sair do campo unicamente acadêmico e também tem que alcançar o campo de uso, no cotidiano, da normalidade, né? Então, eu vou apresentar as possibilidades de uso, né? Que eles funcionam também enquanto códigos linguísticos, né? E que eles vão trazer essa afirmação do que é o diferente, ressaltando o espaço de aparecimento. Atualmente, existem 4 sistemas, né? 3 desses sistemas, eles não são sistemas constituídos academicamente falando, não foi um gramático, não foi um linguista que fez isso. São movimentos que nascem a partir do uso. E esses movimentos, é importante falar, eles nascem a partir da afirmação de indivíduos, né? Que seriam o sistema elo, o sistema ili e o sistema ilo. E eu estou afirmando aqui, eu não sou estudante de letras, eu não tenho formação acadêmica em letras. Eu estou apresentando aqui quais são os sistemas possíveis usados, né? Esses são os mais usados. Eles são possibilidades, né? Eu pretendo desenvolver essa questão de transformar isso aqui na minha pesquisa de mestrado, propondo o sistema unificado, mas são pesquisa futura. Esse é o da minha pesquisa, que é reconhecer a existência desses 3 sistemas, né? Vejam que ele tira a colocação, que seria a palavra, que teria um marcador de gênero, ele não tem a marcação de gênero e ele vai para alguma coisa que não tem um gênero marcado, né? Esse não tem um gênero marcado inclui as pessoas não binárias, porque elas não se reconhecem nessa lógica de masculino e feminino, tá? Então esses são os possíveis sistemas, né? Tem os exemplos, elas são classificadas pelo Cavalcante e ele vai trazer isso como uma possibilidade. Ele não define em nenhum momento que a gente vai utilizar o eu, que a gente vai utilizar o i, que a gente vai utilizar o il, mas ele apresenta a possibilidade de você reconhecer o que seria uma linguagem não binária
e aí você tem um contato com aqueles falantes que se identificam enquanto não binários. Por que isso é importante dentro dos contextos de sala de aula? Né? Que acho que fica a colocação mais importante. Por que a gente está estudando isso? E por que essa pergunta, essa pesquisa é uma pesquisa importante? Porque estudar uma linguagem não binária é importante porque o professor ele vai se deparar com alunos que são não binários. No curso de filosofia hoje nós temos estudantes que são não binários e um dos eventos que a gente passou recentemente teve um debate para saber quem seria o reitor da universidade. E as perguntas foram feitas para os discentes em 2 fatores, masculino e feminino. Então, você que era homem se inscrevia no formulário, você que era mulher em outro. E aí, nós temos um estudante que se identifica, usa os pronomes masculinos, mas se identifica como não binário. E ele perguntou, e eu fico nessa história, né? Então você vê, é um problema recorrente, é um problema real. Na questão do pronome do WhatsApp, você vai se referir a alguém. Então esse é um problema que existe, que é real, né? Então o professor não vai se deparar um dia com alguém, um estudante que é não binário. E aí o que você faz, né? Até porque, como a gente debateu antes, o gênero, na maioria das vezes, é uma pura performance. Então você performa para se ativar, para se qualificar enquanto homem e enquanto mulher. E quando essa fronteira do masculino e feminino está borrada, como é que eu me identifico com alguém? É por isso que a forma que a gente deve estabelecer é, para ter uma relação com os alunos, o ideal é que você pergunte qual o problema que deixa a pessoa confortável. Né? Então você vai ver que não é você que vai nomear, é a pessoa que vai se nomear. Ela vai relatar a si mesma. Então esse é um ponto importante, que a pessoa vai se reconhecer. O que é que eu posso me reconhecer? Então o professor deve reconhecer, começar com o aluno, perguntar qual é o sistema que ele usa, que o deixa mais confortável, né? E a gente possa começar a tratar essas questões com mais naturalidade e usá-las nos mais diversos campos possíveis. Era uma apresentação falar isso, vou fazer uma fala pública também usar. Por exemplo, no primeiro dia de aula, tratar os alunos de uma forma sem essa marcação de gênero, porque isso é um problema recorrente, né? E a gente precisa trabalhar para superar esse problema para que as pessoas possam se sentir parte, né, desse sistema. Então, o ideal é que a gente pergunte como a pessoa se sente confortável e a partir daí consiga tratá-la com a maior naturalidade possível, né? Que interagir com ela como se ela fosse um ser humano, sem a marcação de gênero. Né? Esse é um problema que ele é facilmente resolvido? Não. É um processo que a gente vai conversando e vai se acostumando. Mas é um processo que precisa ser tentado, né? É um processo que começa com o tentado. E destacando esses contextos de sala de aula, o Oliveira vai fazer um estudo muito profundo acerca de como a linguagem binária ela pode ser trabalhada a partir dos documentos oficiais. Né? E documentos oficiais nada melhor do que tratar a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que orienta os vários currículos. Né? Então ele vai destacar um ponto por ponto onde é que a gente pode aplicar a linguagem não binária, né, a questão do ensino de língua portuguesa e também do ensino de filosofia, de acordo com as competências. Então, na competência 1, ele vai ajuda a linguagem não binária ajuda na construção de justa, democrática e inclusiva. Isso para a competência 1. Na competência 2, exercita a curiosidade intelectual, apresenta problemas e instiga a formular soluções. Na competência 3, está presente em diversas manifestações artísticas e culturais. Na competência 4, requer o uso de diferentes linguagens e conhecimento para produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. No ponto 5, demanda o uso de tecnologias de informação para acessar informações. Ponto 6, relaciona-se com a valorização da diversidade de saberes e vivências. No ponto 7, destaca a necessidade de argumentação para negociar e defender ideias. Com posicionamento ético em relação a si e aos outros. No ponto 8, é que a compreensão da diversidade humana. Ponto 9, promove o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação com acolhimento e valorização da diversidade. E o ponto 10, estimula a tomada de ações com responsabilidade de maneira ética, democrática e inclusiva. Esses pontos são destacados por Oliveira, no livro dele. Né? Eu faço esse recorte para mostrar o quanto o ensino da linguagem não binária, quanto essa possibilidade de uso, ela está presente em todas as competências da BNCC. Então, usar a linguagem não binária é trazer um tema social, político, para dentro das questões de ensino e de como o professor vai se relacionar com os alunos. Por fim, fazendo essa ligação dos temas da filosofia e da linguística, a gente tem a abordagem e o uso, né? Por quê? A linguagem não binária é um tema que ele é socialmente relevante, nós estamos falando de indivíduos que passam por isso diariamente, em todas as situações possíveis. Então, o tema tem uma relevância ativa de sociedade, como um todo, porque existem indivíduos não binários em todas as esferas da sociedade, né? A linguagem não binária possibilita a compreensão do que a língua, revestida de um poder simbólico,
simbólico, além de ser constantemente performativo. Né? Então, é reconhecer que a linguagem ela é um processo social, político, e que ela está em todos os níveis do indivíduo. E por que ele é performado? Porque essa legitimidade ou não da linguagem ele é feita por alguém externo, alguém que tem poder, alguém que performou o poder. E a gente também pode performar mecanismos de subversão para poder criticar isso aqui. É algo possível. E por fim, o trabalho com a linguagem não binária pode ser configurado como uma prática de reflexão acerca da linguística e da filosofia política e social que inicia esse debate. Então é um campo de integração, que vai abarcar várias áreas. Então, tanto dentro do campo da filosofia, como também no campo da linguística. Fazer só uma pergunta. Diga. Só uma pergunta, interessante. Da China, por exemplo. Isso aí, o meu questionário que eu criei aqui. Veja, porque o papel chama-se A4, né? Se você entrar lá na internet, lá agora na China, não se tem mais a palavra A4, porque o nome A4 virou um símbolo de resistência. Olha, nós estamos falando de linguística, estamos falando do papel. E ao mesmo tempo, o papel virou uma filosofia, porque o papel não quer dizer nada no protesto, né? Não tem uma mensagem, ela não tem nada, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem, que é questionar o poder autoritário da China em relação, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe em relação a isso aí. Mas aí eu fico me debatendo, quando vocês ficam apresentando, eu fico doido aqui. Eu fico tentando entender qual é a lógica em que vocês se inspiram. Muito bem que vocês são muito novos em relação a isso aí. Mas eu fico tentando entender assim, dizendo, se o papel A4 e virou uma manifestação de protesto, aonde fica a racionalidade da filosofia em relação a isso? Porque aquela população que está lá sabe que tem um governo autoritário, sabe que tem um governo autoritário, mas ao mesmo tempo tem que entender a China. A China, do Partido Comunista Chinês, meu filho, do Partido Chinês, são os intelectuais para vocês. Quem defende o Partido Comunista Chinês, quem defende todos os partidos comunistas, defende o ideologia, não sei se estão pensando, são os intelectuais, são o poder econômico, poder político, não sei o que. Mas a minha questão é sempre na questão da filosofia. Aonde nós queremos chegar? Nisso aí. Onde essa compreensão que você está fazendo, que está belíssima, como o meu querido aqui apresentou, a minha pergunta é sempre pertinente. Nós vamos para onde? A filosofia serve na praticidade, porque a sociedade não entende a filosofia como um pensamento espontaneidade. Ela não entende. Ela não entende, por exemplo, se eu cortei meu cabelo, se eu estou bonito, ele não entende, primeiramente, é uma coisa interessante. Ele não se prende na questão estética, que é importante. Também não se prende pela questão do ponto de vista lógico, porque se fosse, não roubará, se cara não roubar. Então, eu só queria perguntar, nessa lógica aí, até onde aquilo que está escrito ali na última parte, a linguagem, ela tem esse ponto de vista de dizer assim, um bananinha, dizer assim, vamos usar o pendrive. E olha que amanhã eu vou comprar um pendrive, né? Eu vou comprar um pendrive, para dizer assim, eu vim trazer um pendrive para cá. Logo no cartaz. Mas isso tem uma ver com a linguagem não binária? Não. Eu estou perguntando, querida, na questão do último ponto ali, quando diz assim, onde a linguística ela é uma questão política e ao mesmo tempo social. Eu decorei, querida, desculpa aí. A linguagem não binária é uma questão política e uma questão social, porque tudo que você vai pensar enquanto sociedade, enquanto pensamento, enquanto racionalidade, enquanto próprio questionar, é uma questão que foi posta para você. Né? Ninguém é melhor que eu for para falar isso, mas eu vou voltar para a Heidegger, na verdade. Né? No livro do Discurso de Ódio, no último capítulo, a Buda vai fazer uma análise
contrapondo a ideia do Heidegger de que separar o ser humano em dizer que é o seguinte: existe um conhecimento que ele é puramente intelectual, existe um conhecimento que ele é social. Essa distinção que o Heidegger faz, ela gera vários, não vou falar problemas, mas ela gera vários questionamentos. Que é, a partir do momento que você define uma linguagem enquanto perfeita, pura, aquilo que a gente deve alcançar, você cria, assim como na racionalidade, você cria um ideal. E você vai basear todo a sua vida a partir disso. Por que isso é problemático? Porque não existe uma prova definitiva, real, de que a gramática, que a racionalidade é algo tão pedestal, transcendental acima de nós. Isso é uma performatividade que a gente vai fazer para afirmar algo. E tudo que você pensa, essa sua crítica que você fez, a possibilidade de perguntar, tudo isso está contido dentro desse pensamento, que é definir o que é uma racionalidade, o que é a linguagem. Então tudo isso não é um pensamento seu, é algo que está contido dentro do limite do que é o conhecimento. E esse conhecimento ele não é algo substancial, não é algo material. Ele é performado. Alguém afirmou que era conhecimento e falou: esse aqui é o limite do conhecimento. É isso. E você pode se remexer nesse limite, mudar o que é esse limite. Ou você pode pensar numa forma de quebrar essa lógica, de sair dessa fronteira. O que é a linguagem não binária? Ela busca fazer ela aponta de que existem indivíduos que não estão dentro desse sistema linguístico. E a partir disso a gente precisa reconhecer esses indivíduos. É isso. Acho que a resposta da doutora é perfeita. Ela bate na questão do Heidegger, né? E é isso. A gente precisa começar a performar para pensar diferente. Para pensar aquilo que está fora dessa lógica. Porque o próprio conceito de racionalidade, ele pressupõe vários outros conceitos que não são substanciais, não. Eles são performativos. Okay. Além de Heidegger, ele não fala sobre essa questão social. Eu vou pedir só uma. Aliás,